Graças a paz, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vencemos o primeiro e o segundo capítulo. Hoje nós vamos continuar no capítulo 3. Nós introduzimos o capítulo 3 na semana passada. Nós ainda estamos na primeira fase ali da carta, onde o apóstolo Paulo está respondendo às indagações que foram feitas, aos problemas, que foram apresentados. Lembrando que sempre que você tiver dúvida ao longo das suas aulas, ao longo das nossas aulas, você pode mandar uma dúvida para o e-mail vulmarjunior@ibopvh.com.br. E hoje nós vamos para a nossa sétima aula. Nós vamos estudar os servos de Deus, 1 Coríntios, do capítulo 3, do verso 5 ao verso 17. Então, você abre aí a sua Bíblia no capítulo 3 da carta de Paulo aos Coríntios, para que a gente possa ler junto o texto. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós leremos do verso 5 ao verso 17. Do verso 5 ao verso 17. Enquanto você vai abrindo sua Bíblia, nós temos aí na sua tela, você está vendo as nossas redes sociais, que você pode acompanhar as atividades da igreja e as programações da igreja, ficar atento a elas por meio das nossas redes sociais que estão passando aí na sua tela nesse momento. Então, abra sua Bíblia, capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 17. Nós vamos encerrar o capítulo, ou melhor, nós vamos quase até o finalzinho do capítulo 3 hoje. Nós estamos aí na segunda etapa dos argumentos aqui do apóstolo Paulo contra as divisões na igreja. Já nós vamos refrescar na memória aí a organização do texto, para que você possa se lembrar corretamente da sequência do raciocínio do apóstolo Paulo. Verso 5 diz o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá segundo o seu trabalho. Porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada como fogo, será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e em que nele habita o seu Espírito? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Certo? Vamos orar então para iniciar os nossos estudos? Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia para agora adentrarmos a análise desse texto, de maneira que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, para que possamos fazer aquilo que é a Tua vontade, para que possamos ensinar a Tua vontade, ensinar a Tua palavra, e que a Tua palavra, de fato, transforme as nossas vidas à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Então, meus queridos, vou jogar na tela aí para você ver a nossa organização geral, tá? Para que você possa acompanhar aí o raciocínio do apóstolo Paulo. Lembrando sempre que é importante você entender como é que a carta está sendo dividida, está sendo escrita, para que você possa entender o que o apóstolo Paulo está trabalhando em cada um desses contextos, tá? Então, nós estamos nessa etapa, nós estamos vendo a resposta de Paulo aos problemas relatados. Nós já informamos que ela vai do capítulo 1 até o capítulo 6. Ele já tratou da questão das facções, já tratou da loucura da cruz, já tratou da sabedoria do Espírito como resposta aos problemas das facções, a loucura da cruz também como resposta ao problema das facções. E agora ele está entrando no seu terceiro argumento, ou melhor, no seu quarto argumento, que é o cooperadores de Deus, tá? E ele vai finalizar com o último argumento, que é o servo de Cristo, que vai do capítulo 4, do 1 ao 21,
que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Na próxima aula nós vamos ver ainda as advertências e conclusões sobre toda essa sequência de raciocínio inicial. Aí ele dá uma mudança, né? Ele muda de argumento, e aí nós vamos para o próximo argumento, que é do capítulo 4, do verso 1 ao 21. Mas o fato é que hoje nós vamos ver o servos de Deus, construtores para Deus e templo de Deus, que é a sequência desse argumento maior que o apóstolo Paulo está tratando aqui, que são os cooperadores de Deus, que vai do capítulo 3, do 1 ao 23. Semana passada nós vimos, e como meros homens, a atitude dos coríntios seria uma atitude infantil, uma atitude boba, tanto é que ele usa o exemplo de não poder falar com adultos, mas está falando a crianças, porque essa atitude infantil de ficar se dividindo em partidos, quando na verdade eles não são de ninguém, eles são de Cristo, eles não são nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eles são de Deus, eles são de Cristo. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar isso no texto de hoje que nós estamos estudando. Então no verso 5, do verso 5 ao 9, ele vai tratar da questão dos servos de Deus. Ele já explicou que tanto ele quanto Apolo quanto Pedro são meros homens. E além de meros homens, eles são servos de Deus. Por isso ele continua o argumento dizendo o seguinte: quem é Apolo e quem é Paulo? São apenas servos por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Então Paulo continua o argumento em face da atitude infantil dos coríntios, de formarem facções em torno dos pregadores. Quando Paulo indaga quem é Paulo, quem é Apolo, ele demonstra que o que importa é o ofício e não o oficiante. Então ele chama a atenção aqui aos coríntios que não adiantava nada eles viverem naquela disputa ali, né, que ele tratou entre os versos 1 e 4, né, quando ele termina ali no verso 4 do capítulo 3, dizendo, olha, pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis agindo segundo padrões puramente humanos? Então ele diz, olha, vocês estão agindo em padrões puramente humanos, se dividindo em facções, dando valor a pessoas que na verdade são apenas servos, eles são apenas instrumentos. Então essa resposta do apóstolo Paulo, que eles são apenas servos por meio de quem crestes, ela demonstra a percepção, deixa clara a percepção do apóstolo Paulo sobre a instrumentalidade do servo, a instrumentalidade do pregador. Lembra que nós debatemos nas primeiras aulas que um dos problemas gerados ali em Corinto era que os coríntios estavam dando valor a um tipo de comportamento, a um tipo de prática que era usual entre eles, que é a questão da retórica, da lógica e dos grandes oradores, estava dando valor àquilo e por meio de valorizar demais isso, eles estavam se dividindo, criando partidos internos na igreja em que davam valor a um determinado tipo de pregador, a um determinado tipo de líder. Então isso, na verdade, estava trazendo facções no meio da igreja, criando facções no meio da igreja, de maneira que estava inviabilizando a convivência entre os irmãos, inviabilizando a comunhão, inviabilizando, consequentemente, o culto. Tá? Então o apóstolo Paulo deixa claro que eles são apenas instrumentos. Tá? Eles são instrumentos porque é Deus, tá? Eles são servos por meio de quem Deus fez com que os coríntios chegassem à conversão. Então eles não são o objeto final, eles não são o objetivo final, eles são instrumentos, eles são o meio pelo qual Deus usou, para que os coríntios encontrassem o evangelho, chegassem ao evangelho. Então nessa percepção, cada instrumento tem a sua função. Ele continua ali no verso 6, dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Né? Então eu plantei, Apolo regou. Cada um é instrumento para uma etapa do processo de crescimento, o processo de amadurecimento dos irmãos em Corinto. Então, enquanto Paulo plantou, porque foi ele que deu início à igreja, Apolo veio em seguida e regou, de maneira que alimentou a igreja, usando aqui as metáforas agrícolas que o apóstolo Paulo está usando, ele alimenta a semente e aquela semente então pode florescer. Mas no fim das contas, quem dá o crescimento é Deus. E quem dá de fato o que realmente importa é Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele admite as diferenças do ministério, ele admite que existem pregadores ou líderes ou plantadores de igreja, enquanto outros estão voltados mais a um trabalho de organização, outros estão voltados mais a um trabalho de instrução, de ensino, há pregadores mais eloquentes,
há pregadores mais cuidadosos no sentido de cuidar de pessoas, de estar ali pronto, visitando, estando mais próximo, enquanto outros são mais preparados para o ensino, são mais preparados para o ensino didático, né, dentro da igreja. Outros estão mais voltados à liderança de pessoas, a aglutinar pessoas em torno de uma grande tarefa, de uma grande atividade, enquanto outros são mais eloquentes, são mais pregadores, têm mais facilidade para comunicar uma mensagem diante de um grande público. O fato é que o Paulo admite essas diferenças, mas ele deixa claro que, ainda que hajam diferenças, essas diferenças elas são instrumentos, porque eles não são o ponto final da história, eles são instrumentos para que Deus para que Deus faça algo em favor dos coríntios. Tá? Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que conforme Deus deu a cada um, né, as diferenças, as qualidades, as aptidões que cada um tem, mas o fato é que, no fim das contas, o que importa é que é Deus quem dá o crescimento. Então, as diferenças são possíveis, mas não devem gerar facções ou ciúmes, pois no fim é Deus quem deu o crescimento, mas foi Deus quem deu o crescimento, como o próprio apóstolo vai dizer. Eu plantei, Apolo regou, mas nada disso teria valor, nada disso adiantaria se Deus não tivesse dado o crescimento. Então, no fim das contas, cabe a Deus dar o crescimento à igreja. Nós podemos ter diversos tipos de pastores com aptidões diferentes umas dos outros, e isso aqui é uma grande falha nossa, porque nós temos a sensação de que pastores precisam atender a todas as expectativas das pessoas. Então, muitas vezes o pastor precisa ser um bom pregador, um bom ensinador, um bom apacentador de pessoas, né? Um apacentador de ovelhas. Ele precisa também ter respostas para questões matrimoniais, ele precisa ter todas as soluções para toda a comunidade da igreja. Nem sempre isso é possível. Nós temos homens muito capacitados, que Deus dá muitas habilidades, a outros Deus dá uma ou outra habilidade. O fato é que todo pastor precisa minimamente saber pregar, trazer uma boa palavra à igreja, uma palavra biblicamente centrada, saber também ensinar minimamente alguma coisa à igreja e auxiliar a igreja no seu crescimento espiritual. Há homens que são mais capacitados em diversas outras áreas, inclusive mesmo nas áreas essenciais do ensino e da pregação, eles podem se destacar com mais facilidade, mas muitas vezes nós acabamos desvalorizando aqueles pastores que só têm aptidões para uma determinada área, achando que eles não são bons pastores, quando na verdade a instrumentalidade dele é para aquele fim, e nós deveríamos aprender a aproveitar mais essa instrumentalidade, porque no fim das contas não adianta nada o pastor ser um ótimo pregador, ser um ótimo ensinador, ser um homem eloquente, capaz de juntar multidões para lhe ouvir e atrair a atenção de multidões. Se Deus não der o crescimento, não vai haver de fato crescimento naquela igreja. Por isso que o apóstolo continua tratando esse assunto ali no verso 7, dizendo, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Então, o trabalho de tipo de pastor líder aqui é vital, mas por si só ele não tem capacidade de fazer o trabalho que realmente importa. Então, não adianta nada o pastor ser um grande pregador eloquente, ou ser um exímio exegeta, ensinador, um professor do texto bíblico, um mestre que domina as línguas originais, que escreve em grego, escreve em hebraico, lê em grego, lê em hebraico, traduz ali do texto direto das línguas originais e tem capacidades exegéticas e conhecimento e diversos livros e diversos comentários bíblicos armazenados na sua memória. Se Deus não der o crescimento, não adianta nada. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Porque no fim das contas, a glória é de Deus, tá? Porque o que trabalha, né, o que planta e o que rega, eles trabalham com o mesmo propósito. Porque aquele que tem mais habilidades para a pregação, aqueles que têm mais habilidades para o ensino, aqueles que têm mais habilidades para
o pastoreio das pessoas, né, o cuidado pessoal, o cuidado pessoa a pessoa, todos eles trabalham com o mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito? O crescimento da igreja. Eles têm o mesmo propósito, que a igreja tenha a capacidade de viver o evangelho na sua integralidade, na sua pureza. Então, dessa maneira, eles trabalham com o mesmo propósito. E cada um vai receber recompensa segundo o seu trabalho. Tá? Então, a obra da pregação e do ensino do evangelho, que se realiza em toda parte, só é bem sucedida se Deus conceder a sua bênção. Tá? Então, os coríntios precisavam ver a mão de Deus no trabalho realizado pelos ministros da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo finaliza dizendo assim, que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Os coríntios, ao invés de estarem preocupados se o apóstolo A, ou o pregador B, era melhor do que o outro, era um melhor do que o outro, em vez de eles estarem preocupados com isso, eles deveriam estar preocupados em ver a mão de Deus abençoando eles com diversos tipos de líderes, de pregadores, de pastores preparados para diversas áreas, e assim aproveitar aquele momento para glorificar a Deus e crescer naquela área em que aquele pastor podia auxiliar mais a igreja. Porque no fim das contas, tá, os ministros não são nada em comparação a Deus. Os pastores não são nada em comparação a Deus, porque no fim das contas, a igreja é de Deus, a obra é de Deus, e é Deus quem define se aquela obra terá sucesso ou não. Tá? Não são as capacidades de cada um, porque cada um é instrumento. Então aqui o apóstolo Paulo chama muita atenção para essa percepção e essa consciência da instrumentalidade. Pastores e líderes precisam entender que eles são instrumentos e as suas aptidões, por melhores que sejam, por mais brilhante que sejam as suas habilidades, elas ainda assim são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Tá? Então, perceba que nesse momento aqui do verso, o apóstolo Paulo ele não chama a atenção para mais nenhum nome, ele não cita nem o nome dele, nem o nome de Apolo, ou mesmo o nome de Pedro. Ele vai voltar a citar mais para frente, mas no seu argumento aqui, aparentemente, ele está atraindo a atenção para o que importa. O que importa, na verdade, é Deus. Então, ele só cita Deus. Tá? Não significa, obviamente, que os pregadores não tenham importância, tá? Porque eles, de fato, vão receber de acordo com o seu trabalho. Tá? Essa parte do versículo, ela nos diz que aquele ou aquela que trabalha e que se afadiga na obra de Deus, ela não se afadiga para a própria glória, mas para a glória de Deus. À medida que ele se afadiga para a glória de Deus, Deus dará a recompensa. Lembrando que Deus é galardoador de todos aqueles que investem tempo na sua obra, investem tempo no seu ministério, no ministério da pregação do evangelho, do anúncio do evangelho a outras pessoas, no ministério de edificação da igreja. Ainda nesse argumento dos servos de Deus, ele finaliza ali no verso 9 dizendo o seguinte: porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Então essa expressão cooperadores enfatiza a unidade de Paulo e Apolo como cooperadores sob Deus, pois é Deus o agente. Aqui é muito interessante porque esse texto dá margem para algumas discussões no sentido de que trabalharíamos sinergicamente com Deus, tá? Sinergicamente no sentido de duas forças agindo em prol do mesmo objetivo, nós cooperando com Deus para um trabalho. Essa ideia, ela esvazia um pouco da soberania de Deus sobre todo o trabalho. Aqui fica mais compreensível entendermos que o apóstolo Paulo está dizendo que ele e Apolo são cooperadores um do outro, de maneira que eles, cooperando juntos sob a orientação de Deus, podem ser úteis para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Não é que Deus não trabalhe conosco, mas a ideia de que nós somos peça essencial para que o trabalho de Deus progrida, para que a obra de Deus progrida, para que a mensagem de Deus seja anunciada, isso é um tanto quanto pedante da nossa parte, tá? Deus é livre, Deus não depende de nada, Deus não depende de nós. Deus escolhe usar o homem para anunciar a outros homens, usar o ser humano para anunciar a outros seres humanos, mas isso não deixa Deus refém do homem,
não deixa Deus dependente da vontade do homem de cooperar com o trabalho de Deus. Então, os coríntios devem compreender que os ministros trabalham na igreja não para si mesmos, mas para o Senhor. Então, não faz nenhum sentido eles criarem aquelas facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, porque no fim das contas, os ministros não trabalham para si mesmos, eles trabalham para o Senhor. Tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Pedro, quanto qualquer um dos outros líderes daquele momento ali, do colégio apostólico, ou mesmo aqueles que estavam próximos ali aos apóstolos, na primeira leva de lideranças formadas naquele momento, todos eles têm a consciência de que eles trabalham para o Senhor e não para si mesmos. Então, ao formarem as facções, os coríntios erram em serem de Paulo ou serem de Apolo, quando na verdade eram de Deus. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo, nesse verso do imaginário agrícola, tá? Ele está falando de plantação, de regar, né? De dar crescimento, ele passa agora para uma outra metáfora, tá? Aplicando o mesmo ensinamento. Ele vai agora passar para uma metáfora da construção, uma metáfora do ambiente da arquitetura. Então ele vai dizer que vocês, a igreja, são edifício de Deus. Assim como uma lavoura vai sendo cultivada, também um edifício, para ser erguido, passa por um processo. Você tem que lançar os fundamentos, né, criar ali os alicerces, as estruturas básicas, para então você poder começar a subir a estrutura. Porque senão, se você não lançar os alicerces, a estrutura superior não vai ter base, logo ela vai tombar à medida que qualquer coisa mais forte do que ela se lance contra ela. Então, ele introduz essa nova metáfora, criando uma ponte para o próximo argumento dele, que é o construtores para Deus. E aí ele vai do verso 10 até o verso 15 trabalhando isso, e nessa segunda leva de texto ele diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói. Paulo aqui chama atenção para o fato dele se considerar um sábio construtor. Ele diz, olha, o alicerce que eu lancei para vocês é o alicerce da mensagem do Evangelho. Então eu construí sabiamente. Outro construirá sobre vocês, tá? Outro construirá sobre esse alicerce. Aqui é importante porque muitas vezes as nossas lideranças têm a tendência de achar que à medida que eles chegam em uma nova comunidade para assumir o pastoreio, eles precisam desfazer de tudo aquilo que a liderança antiga fez, de maneira que a igreja precise agora ter a cara dessa nova liderança. Quando, na verdade, é um processo de construção, porque a igreja permanece, os pastores, os líderes vão passando com o tempo. Igrejas são centenárias, são bicentenárias, pastores nem tanto. Nem todos os pastores, a grande maioria, não chega a ser centenário, mas muito menos um centenário de tempo de ministério, né? 100 anos como pastor da mesma igreja, é algo virtualmente impossível. Mas o fato é que há um processo de edificação. Paulo lançou as bases. Apolo chegou, não precisa lançar as bases de novo. Ele precisa agora dar continuidade nessa construção. Construir o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro piso, fazer os acabamentos necessários, o que for necessário. Você que já teve experiência de participar de alguma construção ou estar acompanhando alguma reforma, sabe bem como é esse processo. Então, nesse sentido, Paulo adverte aos coríntios que esse fundamento que ele lançou não precisa ser relançado, porque esse é o fundamento correto. Por isso ele se considera um sábio construtor. E aí ele adverte que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Tá? Ele vai dizer no verso 11, dizer, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele está deixando claro aqui, usando a metáfora da construção, dizendo, ninguém constrói os alicerces de uma casa, começa a construir a casa e depois derruba a casa para lançar novos alicerces para construir a casa de novo. Os alicerces já estão lançados, você agora dá continuidade ao crescimento. E aí ele vai fazer aqui uma crítica, tá? E uma crítica tanto construtiva quanto um tanto quanto preocupada, uma crítica preocupada com um comportamento que estava se tornando habitual, não só em Corinto, mas em todo o mundo antigo, em todo o momento da igreja inicial ali, em todas as igrejas que estavam sendo construídas naquele momento. É a ideia de que pessoas
a partir daquilo que os apóstolos foram construindo, foram edificando, os alicerces que os apóstolos foram lançando, começaram então a deturpar essa construção que estava sendo realizada. Então ele diz ali no verso 12, e se alguém constrói sobre esse alicerce, e se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Isso ele está fazendo menção direta ao que ele falou lá no verso 10, quando diz assim, mas cada um veja como constrói. Então ele lançou o alicerce, os outros constroem sobre o alicerce, mas cada um veja o que está construindo. Cada uma dessas lideranças, inclusive aí Apolo, todas as outras lideranças que passaram por Corinto, precisam ter a consciência do que é que eles estão construindo. Porque se eles constroem ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, essa obra se manifestará. Pois naquele dia, aí aqui ele está fazendo uma referência direta ao dia da volta de Cristo, ao juízo final, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo testará a obra de cada um. Então a ideia aqui é de que o ouro, a prata, a pedra preciosa, elas vão resistir ao fogo, de maneira que o fogo as purificará, mas quando o fogo passar, aqueles objetos ainda estarão lá, né? O ouro, a prata preciosa, né? A pedra preciosa, ela ainda estará. Já a madeira fenopalha, a ideia aqui é de que ela passará, de que ela será eliminada pelo fogo. Então, com essa sua advertência, o apóstolo Paulo, né, cada um cuide como edifica, ele alerta os construtores que seu trabalho será julgado. Ele está alertando aqui aos construtores, os construtores aqui é uma metáfora para os pastores, que o seu trabalho será julgado. Cada pastor precisa ter a consciência de que ele prestará contas a Deus, não da vida de cada um das suas ovelhas, mas daquilo que ele fez a este edifício. Tá? Nós vamos já ver a metáfora do apóstolo Paulo da aplicação do edifício, como a igreja sendo o edifício de Deus, né? Sendo o templo de Deus. Então, o que cada um líder, cada um pastor fez a esse edifício, fez a essa construção, como ele contribuiu para a melhoria dessa construção, o que ele lançou, o que tipo de material ele usou para construir esse edifício, é isso que ele vai prestar contas e é isso que será provado no dia do juízo, isso que será provado no dia do juízo. E aí ele vai dizer assim, no verso 14, se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse como alguém que passa pelo fogo aqui? A ideia aqui ao que dá a entender é que ele não está considerando que esses pastores que vão aparecer na igreja são falsos profetas, são falsos mestres. Ele está considerando, às vezes, que são cristãos, mas que, por alguma razão, ele está caminhando por algum tipo de ensino equivocado, ou de entendimento equivocado, que é exatamente a crítica que ele está fazendo aqui, o alerta, a advertência que ele está fazendo aos coríntios. Lembre-se que em momento algum o apóstolo Paulo chama os coríntios de incrédulos, muito pelo contrário, ele vai deixar claro, olha, se vocês entenderam a mensagem da cruz, é porque vocês são salvos. O Espírito de Deus habita em vocês. Se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês conhecem a vontade de Deus, porque o Espírito conhece a vontade de Deus. Isso são todos argumentos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Então, se o Espírito de Deus habita em vocês, logo vocês conhecem a vontade de Deus, porque o Espírito de Deus conhece a vontade de Deus. E da mesma forma que o Espírito conhece a vontade de Deus, ele ensina vocês naquilo que deve ser feito para agradar a vontade de Deus. Então, o que o apóstolo está trabalhando aqui? O que Paulo está trabalhando? Os coríntios são cristãos. Dentre eles surgirá novas lideranças, novos pastores, que são convertidos. Mas esses pastores precisam ter a atenção de que, mesmo sendo convertidos, eles têm que tomar cuidado com o que é que eles estão construindo na igreja. Porque essa obra vai ser provada. Se essa obra for reprovada, for consumida, a salvação não está em discussão aqui. A salvação não está em discussão, mas a qualidade do trabalho, sim. A qualidade do trabalho do apóstolo, do pregador, do pastor, essa está em discussão. Então, por isso ele vai dizer, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então, nesse sentido,
nenhum trabalhador a serviço do Senhor pode ensinar ou pregar impunemente um evangelho que é contrário ao evangelho de Cristo. Então, nesse sentido, ainda que por uma falha, por um mau entendimento, por uma interpretação equivocada, um pastor ensine algo errado na igreja, tá? Ele não passará impune. Isso vai haver algum tipo de prejuízo, embora isso não reflita para a salvação. O apóstolo deixa claro no texto, tá? Mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo chama a atenção de que o pregador, o pastor, a liderança da igreja, ele precisa ter muito cuidado com o que ele está fazendo na função de líder, na sua função como pastor, de maneira que ele precisa entregar o melhor para a igreja, de maneira que a igreja seja abençoada, de maneira que a igreja possa ser transformada por essa mensagem, a ponto disso ficar claro, tá? Disso ficar claro para todos que ele está se esmerando em fazer o que é melhor, porque isso será provado no dia do juízo final. Então, os apóstolos receberam este evangelho de Jesus, proclamaram-no tanto aos judeus como aos gentios, e então entregaram à posteridade como um depósito sagrado. Definitivamente, a igreja repousa sobre nenhuma outra base senão a revelação de Cristo. Então, fica claro aqui que os apóstolos recebem esse evangelho, eles anunciam, eles transmitem isso como um depósito sagrado para as próximas gerações, e as próximas gerações precisam ter o cuidado de retransmitir esse evangelho da mesma forma que receberam. Uma expressão que o apóstolo Paulo vai usar muitas vezes aqui mesmo na carta aos Coríntios, ele diz: aquilo que eu recebi, isso vos entreguei. Então, é essa tradição da transferência que a igreja tem, a tradição de transferir o ensino recebido. Nós somos instruídos no ensino dos apóstolos, que por sua vez receberam de Cristo, nós recebemos esse ensino e transferimos ele com o cuidado e com a devida atenção para que o ensino retransmitido seja o ensino verdadeiro, o ensino correto. A igreja repousa sobre nenhuma outra base, senão a revelação de Cristo. Então ele parte agora para a terceira etapa desse argumento, o terceiro movimento, usando agora a metáfora do templo de Deus. Aí ele vai dizer no verso 16 e 17: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, para Paulo, tá, os Coríntios, tá, para Paulo e para os Coríntios, o templo de Deus é a igreja, isto é, o corpo de crentes. Note aqui que essa expressão ela está no singular. Nós temos a tendência de sempre nos lembrarmos dessa expressão do templo do Espírito Santo, fazendo referência individual. Essa referência vai ser feita mais para frente. O capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo vai fazer essa referência com esse sentido, dizendo que cada cristão é templo do Espírito Santo. Ele vai estar falando da questão das imoralidades, do comportamento imoral dentro da igreja. Então ele vai dizer que tomem cuidado com o comportamento imoral de vocês, porque vocês são templo do Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Lá na frente ele vai fazer uma aplicação individual, mas nesse momento aqui, nesse verso que nós estamos lendo, nesse contexto que nós estamos lendo, a aplicação é coletiva. A aplicação não é individualizada, ela é coletiva, ela é no singular. A igreja é o templo de Deus. Tá? Eu sei que nossa tradição protestante, por medo de se confundir com o rompimento em relação à tradição católica, nós dessacramentalizamos o templo. Nós acabamos dizendo que o templo não é sagrado, que são 4 paredes, e nós nos esquecemos nós dessacramentalizamos o templo e passamos a sacramentalizar a individualidade. É uma das tradições dos batistas a valorização do indivíduo em frente à sua comunidade.
Contudo, isso não pode deixar de nos fazer perceber que ainda existe um valor na coletividade. Quando nós nos reunimos como igreja, o templo de Deus se faz presente ali. Deus se faz presente habitando no meio do seu povo. Óbvio que as nossas construções não são sagradas por si só. Elas são consagradas a um objetivo, elas são destinadas a uma atividade, a atividade do culto, e para isso nós as preparamos com carinho e com cuidado e com atenção, cuidamos dela para que sempre tenhamos um local apropriado para prestar um culto a Deus, apropriado não no sentido moral, mas apropriado no sentido de utilitarismo mesmo, de ter condições, som, conforto, um ambiente próprio para aquilo. Então, nós não cremos que os templos são sagrados, mas nós cremos que o ajuntamento da igreja, esse ajuntamento das pessoas, do corpo de Cristo, dessa reunião dos membros da igreja, aquilo tem um valor intrínseco, aquilo tem um valor especial, e esse valor especial é pelo fato de que Deus habita nesse ajuntamento. Deus, quando o povo de Deus se reúne, Deus se alegra e Deus habita nesse ajuntamento. Note que a expressão é no singular, a igreja é o templo de Deus. Por isso essa conotação, ela é comunitária, tá? Como o santuário é de Deus e o seu espírito habita como o santuário é de Deus, o seu espírito habita no santuário. A igreja é santa porque o espírito de Deus habita no coração e na vida dos crentes. Lá no capítulo 6, verso 19, que eu já citei para os irmãos, Paulo afirma que o Espírito Santo vive no corpo físico dos crentes. Mas agora ele diz aos Coríntios que a presença do Espírito está dentro deles e que eles são o templo de Deus, a comunidade, o ajuntamento. Por isso nós sempre reforçamos a ideia de valorizar o ajuntamento, valorizar a comunidade, o culto público presencial. Ele é uma experiência diferente para o cristão, porque Deus de fato se relaciona de maneira diferente quando o seu povo está reunido, quando a igreja está reunida, tá? Apesar dos pecados, tá, da igreja, apesar de seus pecados, esses crentes foram santificados em Cristo e foram chamados para serem santos. Isso nós já vimos lá no comecinho, capítulo 1, verso 2, quando nós tratamos da igreja como chamada para ser santa e santificada em Cristo Jesus. A igreja é santa porque Deus é santo. Deus que habita nessa igreja é santo, logo a igreja então se tornará santa. Tá? Nesse sentido, nós temos algumas aplicações para encerrar essa nossa aula. Tá? A primeira aplicação que eu quero fazer com os irmãos é que todos somos instrumentos nas mãos de Deus para a realização da obra de Deus. É importante nós sabermos que o líder, especialmente o líder, o pastor, o pregador, o presbítero, o reverendo, qual é o nome que você for utilizar, ele é instrumento. Nós vivemos em um tempo muito midiático. Tá? Ministérios muitas vezes estão atrelados ao nome do pregador ou ao nome do pastor. Tá? A igreja do fulano de tal, a igreja do fulano de tal, ou o ministério fulano de tal. Isso tem perigos nesse tipo de comportamento. Obviamente que nós somos abençoados por muitos pastores e pregadores que ganharam uma notoriedade nacional e até internacional. Por meio dos meios eletrônicos, hoje nós podemos ouvir grandes pregadores americanos, europeus, asiáticos, sul-africanos, do continente africano como um todo. Nós podemos ouvir esses homens, da América Latina também, e ser abençoados por eles por meio das inúmeras ferramentas que nós temos de acesso à internet. Isso é bênção de Deus para nós. Contudo, nós podemos usar mal essa bênção quando nós passamos a valorizar muito mais o pregador do que o ministério que aquele pregador está servindo. Então, nesse sentido, às vezes, nós abdicamos de participar de um corpo presencial para sermos alimentados por um pastor midiático via internet e ignoramos a necessidade da participação no corpo local. Nós temos que entender que todos são instrumentos nas mãos de Deus. O pastor da mega igreja em Nova York, assim como o pastor da pequena igreja no interior do estado,
ou na pequena cidade, ou no bairro de periferia, ele também é instrumento para a realização da obra de Deus. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem abençoa. É Deus quem dá, de fato, o crescimento para aquela igreja. Não são as capacidades de cada um que dá o crescimento para o trabalho de Deus. É Deus quem dá o crescimento no fim das contas. Cada um é chamado para realizar uma parte do trabalho, que é completado por outro. Ninguém consegue dar início a um ciclo e terminar todo o ciclo de trabalho em uma igreja como se ele tivesse feito todo o processo necessário. Sempre haverá a necessidade de renovação da liderança, de maneira que outros vão dar continuidade a esse trabalho. Cada um realiza uma parte do trabalho que é completado por outro. Porque no fim das contas, a glória é sempre de Deus, tá? A glória é sempre de Deus. Outra aplicação é que o trabalho dos cristãos é alicerçado na obra de Cristo, tá? A igreja não tem outro fundamento a não ser a obra de Cristo. Isso é importante. Muitas vezes a gente se perde porque nós nos esquecemos que, na verdade, o que nós estamos fazendo é construir em cima do mesmo alicerce. Aí nós entramos em discussão, entramos em guerras internas, quando na verdade nós deveríamos estar preocupados em buscar a mesma coisa, o mesmo objetivo, porque o fundamento é o mesmo para todos. No fim das contas, a aplicação também que nós precisamos ter é que a igreja é o templo de Deus. E isso não pode ser ignorado. A igreja é o templo de Deus, o ajuntamento é o templo de Deus. Por isso Deus habita no seu santuário. Quando a igreja está reunida, Deus habita no meio da igreja. E porque Deus habita no meio dessa igreja reunida, essa igreja é santa, essa igreja é santificada, pois Deus está habitando ali e Deus não habita em local impuro. Ele santifica a sua igreja para Ele mesmo habitar na sua igreja, tá? Ele então nos faz santos, nos faz ter condições de nos relacionarmos com Ele e então sermos abençoados pela nossa união com Ele. Então, meus queridos, esses eram as lições que nós tínhamos para tirar desse trecho. Você fique à vontade para, sempre que tiver alguma dúvida, enviar para nós. Nosso e-mail está aparecendo aí na sua tela, tá? Dúvidas, você pode mandar para vomarjunior@ibopvh.com.br. Você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Lá você tem informações das atividades da nossa igreja, tudo aquilo que nós estamos fazendo, acompanhando também o anúncio das nossas pregações, o anúncio das nossas lições, de maneira que você possa continuar sendo abençoado pela nossa tarefa, pelo nosso trabalho de ensino. Então, se Deus nos permitir, semana que vem vamos estar reunidos mais uma vez aqui para dar continuidade nos estudos do apóstolo Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Fique na paz, que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.